Olá, que bom que você está aqui. Mais uma vez aqui juntos, né? Glória a Deus por sua vida. Nós precisamos investir, porque conhecimento é algo que ninguém tira de nós, não é verdade? Então, a aula passada nós falamos um pouquinho sobre a formação da personalidade, como é importante eu e você termos uma boa base familiar, porque essa base vai influenciando a nossa vida. Está tudo bem, né? Nós falamos sobre isso também, se não tivermos uma base bem estruturada, pois eu e você cremos que o Espírito Santo em nós faz uma grande obra e está fazendo em nós algo tremendo e ele é poderoso para mudar tudo isso, porque só ele pode fazer isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos tóxicos. A psicologia e a psiquiatria classificam uma pessoa tóxica quando ela pensa e se comporta de forma negativa. Pessoas tóxicas são pessoas que geram desconfortos nos seus relacionamentos. Pessoas que dramatizam as situações, pessoas negativas, muitas vezes egoísta, manipuladora, pessoas que às vezes querem ser o destaque. Elas só pensam nela, se passam muitas vezes por vítima das situações. Essa pessoa, apesar de ser tóxica, eu quero te dizer que nem sempre essa pessoa age por maldade. A pessoa se torna tóxica porque não aprendeu a lidar com situações, por exemplo, de perda, frustrações, rejeições, ou às vezes até com a sua baixa autoestima. Às vezes, essa pessoa age de forma inconsciente. Inconscientemente, ela derrama no outro algo que está dentro dela. Na grande maioria, ela está tentando se defender. E nessa defensiva, ela ataca o outro. Alguns casos, a pessoa pode estar deprimida. Sim, essa pessoa pode estar precisando de ajuda. Ela pode estar angustiada. E ela está transbordando algo que está ali, gritando dentro dela. Então, mas para essa ajuda acontecer, para que eu e você possamos ajudar essa pessoa, precisamos entender que nós precisamos estar bem emocionalmente. Sim, pois se não tivermos preparado e com a estrutura bem feita, é melhor não ajudar, no sentido de estar ali envolvida com a pessoa, mas ajudá-la a procurar um profissional, alguém que possa ali ajudá-la com cautela, com cuidado, alguém que vai ajudar essa pessoa e, além disso, vai ser mais direcionado naquilo que ela precisa. Porque quando nós não estamos bem emocionalmente e vamos ajudar esse tipo de pessoa, podemos entrar numa situação difícil. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa negativa, não é verdade? Pois esse tipo de pessoa, ele tem uma visão deturpada da vida. Não conseguem ver o lado bom de nada, são pessoas negativas, pessoas que reclamam demais e, de certa forma, incomoda, não é verdade? É preciso ter paciência para tolerar esse tipo de pessoa. Já quero pontuar também que eu e você precisamos, de vez em quando, nos avaliar. Pontuar sempre que possível o nosso comportamento. Freud disse que todo encontro é, na verdade, um reencontro. Aquilo que eu não consigo muitas vezes ver em mim pode ser revelado no meu relacionamento com alguém. Através dos relacionamentos, nós temos a oportunidade de nos autoavaliar. Como assim, Emane? Sim, os relacionamentos nos fazem refletir a forma que estamos ali envolvidos naquele relacionamento. Nos mostra fragilidade se temos. Nós percebemos com mais clareza como está a nossa insegurança, como estão as nossas carências, se estamos tendo muito medo, situações estão gerando descontrole, se estamos agindo com rejeição, né? Se estamos abandonando ou estamos desprezando alguém. Tantas coisas eu e você podemos avaliar através dos nossos relacionamentos. Quando eu não consigo me enxergar, eu preciso entender que aquilo é sobre mim.
não é sobre o outro. E acabamos transferindo para as pessoas de forma inconsciente. Sim, muitas vezes culpa, raiva, revolta e tantas outras coisas. E na maioria das vezes é algo que de alguma forma nós já vivenciamos no passado. É algo que já está impregnado em nós. E nós nos tornamos muitas vezes o tóxico da relação. A Bíblia nos ensina a filtrar, a selecionar pessoas que vamos conviver. E eu e você precisamos ter sabedoria em Deus nessa escolha, para saber com quem estamos nos relacionando. Mas também nós precisamos avaliar os nossos relacionamentos. Porque às vezes a gente pode ser o tóxico da relação. Muitas vezes julgamos o outro, mas esquecemos de nos autoavaliar. Por quê? Porque muitas vezes não percebemos as nossas atitudes. Só um humano pode ser a escuta terapêutica do outro. Existe uma pesquisa que diz que nós somos a média das 5 pessoas com que eu e você mais convivemos. Então, precisamos ter cuidado. Como eu influencio ou como eu estou sendo influenciado? Não podemos abrir mão dos nossos valores. A palavra de Deus é clara, ela nos orienta em todos os aspectos. Antes de qualquer pesquisa humana, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Estudos comprovam o que a palavra de Deus nos ensina há 2000 anos atrás. Eu e você precisamos ter amizades. Isso pode nos ajudar a ter uma saúde emocional melhor. Pode nos ajudar na prevenção de doenças como ansiedade, depressão. Sim, segundo a doutora Rosana Alves, isso acontece porque a ocitocina, que é o hormônio que estimula as interações entre as pessoas, age como o oposto da adrenalina. Enquanto a adrenalina aumenta o nível de estresse, a ocitocina reduz os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, o que diminui a probabilidade de ataques cardíacos, por exemplo, de derrames. Então, no mundo que estamos vivendo, no mundo ativista, a solidão tem atingido muitas pessoas. Às vezes buscamos ter coisas e com isso, nosso tempo está sendo limitado. Fazemos tudo online, né? E ainda nos falta tempo. Eu e você precisamos rever nossos valores. Precisamos ter contato físico, amizades sadias. Mas eu e você precisamos ter equilíbrio. Isso, equilíbrio, porque a nossa comunicação cada dia mais está sendo reduzida. Está cada dia mais ruim. Por quê? Porque nós não paramos, muitas vezes, nem para dar feliz aniversário para alguém. Tudo a gente manda lá no WhatsApp, não é? Não comunica mais, não faz uma ligação, não ouve a pessoa, não ouve a voz da pessoa. As redes sociais estão nos comendo tempo e muitas vezes nós não percebemos. Isso tem consumido cada dia mais. Nós precisamos entender que a escuta terapêutica é importante. E não só isso, mas o relacionamento é importante para nós. Olha o que Provérbios 13:20 diz para mim e diz para você. Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio. Eu posso transbordar numa amizade e também posso receber sabedoria, né? Só de ter uma boa companhia, no bom bate-papo, mesmo que seja na correria, um telefonema. Mas também precisamos ter o tete-a-tete, aquele amigo, né? Então, é um momento para que eu e você possamos refletir. Agora, com quem e como estamos nos relacionando? É o que nós precisamos refletir. Está faltando conversa à mesa. Antigamente, se tinha rodas de conversas, né? Na rua, as crianças brincavam, os vizinhos se conectavam, juntava panela. Sim, eu amava isso. E hoje? É uma pergunta que nós precisamos
olhar para nós e refletir. Precisamos rever as nossas bases. Você sabia que até a nossa relação com as redes sociais pode ser tóxica? Sim, precisamos ter cuidado, porque ela mexe com a nossa mente, consequentemente, também com as nossas emoções. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Sim, se eu e você pedirmos, ele vai nos colocar na direção que ele quer que estejamos. Ele vai colocar relacionamentos saudáveis na nossa vida e nós vamos ter um equilíbrio emocional. A nossa amizade com o Espírito Santo tem que ser o primeiro ponto de todas as coisas. E ela pode ser melhor do que nós imaginamos. E ele vai colocar pessoa em nossa volta que sejam pessoas mais sábias que nós, para que possamos ter um pensamento alinhado, pessoas que trabalham voltado para a palavra, que vivem a palavra, que valorizam os valores. Você sabia que aquilo que eu e você vemos e ouvimos nas primeiras horas da manhã permeia o nosso dia? Sim, por isso que precisamos ler a palavra de Deus pela manhã, orar, já levantar da cama ajoelhado, rendido aos pés do Senhor. Por quê? Porque a palavra, o relacionamento com Deus, vai nos dar um gás para o nosso dia. E o Espírito Santo nos faz lembrar durante o dia aquilo que nós lemos pela manhã. Aquilo que nós falamos com Deus pela manhã. Nós vamos meditar nessa palavra como a gente come um bom chocolate. Pensa aí, você comendo um bom chocolate. Como você faz? Você mastiga, engole? Porque meu esposo faz isso. Eu falo com ele, querido, degusta o chocolate. Isso. Não, um bom chocolate precisa ser degustado. Assim como um bom vinho, assim como um bom café. Sim, nós precisamos entender que aquilo que eu li, que eu estudei, durante o dia vai permear o meu dia. E à noite, quando eu vou dormir, aquelas palavras vão permear o meu sono. A palavra que lemos, ela vai renovar a nossa mente. O nosso dia, o nosso sono será renovado. Então, nós precisamos degustar a palavra de Deus todos os dias. Precisamos também filtrar os nossos relacionamentos. Eu e você precisamos filtrar o nosso relacionamento pessoal e online. Porque eu e você muitas vezes estamos bem. Mas só de saber o que o outro está vivendo aciona em nós coisa negativa. Quantas vezes olhamos algo na rede social e ficamos mal? Nem entendemos o que aconteceu. Mas só de olhar e passar alguma coisa lá, aciona em nós um gatilho, negativo. Lembra da menina que morava na casa de Naamã, que a Bíblia relata? Ela nos traz um exemplo maravilhoso. Olha lá, 2 Reis 5:3. Diz assim, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Pensa, essa menina estava na casa de Naamã. Ela foi um instrumento de Deus para Naamã ser curado. E é isso que eu e você precisamos, se relacionar com pessoas cheias de Deus. Gente assim que é bom a gente ter perto de nós, pessoas que têm uma visão ampla, que têm experiências com Deus para transbordar na minha e na sua vida, para que a minha mente e a sua mente possa ser aberta. Se uma pessoa é tóxica, nós precisamos ajudá-la. Se tivermos uma estrutura emocional ajustada. Então, nós precisamos ajudar, nós precisamos orar, interceder, não podemos abandonar. Mas em alguns casos, está tudo bem se afastar. Sim, está tudo bem eu pedir para o pastor, para um psicólogo, para um psicanalista, para que essa pessoa capacitada possa ajudar essa pessoa. Para que eu não seja intoxicado também. Sim, está tudo bem não dar conta. Querida, querido, isso não é egoísmo. Isso é sabedoria.
é se conhecer, saber que naquela situação X eu não tenho estrutura emocional para lidar com aquilo. Está tudo bem. Está tudo bem não conseguir ajudar. Você não dá conta de tudo. Quantas vezes eu e você vamos a um profissional, não é? A um médico, e aí ele é médico. Ele é especialista em uma área, mas ele não entende sobre tudo, certo? Então o que ele faz? Ele te encaminha a outro profissional especializado naquela área. Por quê? Ele não tem aquela especialidade e está tudo bem. Nós não sabemos sobre tudo. Então, é tudo bem mesmo. Não precisa se sentir inseguro porque não pode ajudar. Ore apenas e encaminhe a pessoa a uma pessoa que possa ajudá-la. Nós precisamos ser bem resolvidos emocionalmente. Porque ficar lamentando, não consigo resolver, né? Entenda, cada um, Deus deu dons e talentos para atuar. Precisamos conhecer o nosso limite. Quando é um familiar ou alguém muito próximo, que não temos como nos afastar, precisamos trabalhar a nossa mente de uma maneira saudável para ficar assim, menos possível exposto àquela situação, para que não possa também aquilo nos atingir. E é como alguém assim, que fica lá no sol exposto. É tipo isso. Quanto mais tempo você ficar exposto a uma situação, ela vai atingir mais a você. Uma pessoa que fica muito no sol, quanto mais tempo, a pele dela fica vermelha, ela queima mais. Então, às vezes, precisamos medir o nosso tempo de exposição para certas pessoas. Quanto mais estamos perto aí de pessoas tóxicas, mais eu e você podemos ser influenciados por ela. Pois quando estamos fechados em um mundo negativo, não conseguimos ver nada de bom acontecendo. E isso nos impede muitas vezes até em ter gratidão. Nos impede de crescer. Sim, Lutero disse uma frase muito importante que eu e você precisamos levar para a vida. Vivemos rodeados de bênção de Deus e geralmente nem nos damos conta disso. Sim, é isso. Precisamos trabalhar a nossa mentalidade. Deixar de ver o lado negativo das coisas. Sim, buscar sempre motivos de gratidão. Porque a gratidão nos muda de dentro para fora. Ainda que nos falte algo, sim, temos a esperança de dias melhores. O outro pode nos influenciar, sim, mas a escolha de se manter nesse relacionamento tóxico é nossa. Precisamos aplicar o Salmo 1 na nossa vida. Precisamos selecionar pessoas cheias de Deus para estar conosco. Quando falamos aí em evitar pessoas, parece que nós estamos excluindo, parece que estamos fazendo panelinha. Queridos, queridas, não é essa a intenção. Não é abandonar, é se afastar. Principalmente quando as nossas emoções não andam bem. Precisamos de pessoas que ativem a nossa fé, que nos impulsione a crescer, que nos convide a orar, que interceda por nós, que nos influencia a ler a palavra. Que quando nós estivermos com vontade de parar no meio do caminho, essa pessoa nos ajude a não desistir, mostrando que Deus tem poder para mudar toda a situação. Então, eu e você não precisamos ficar presos em um relacionamento por pena. Eu falo assim que pena é uma coisa que nós não deveríamos sentir do ser humano. Nós precisamos nos amadurecer em Deus. Conheça Deus. Se relacione com Deus. Ele vai te dar direção. Se ame. Busque o Senhor. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Muitas vezes nós estamos aí envolvidos com certas pessoas e inconscientemente nós estamos com essas pessoas para elevar o nosso ego. É isso, irmã? Sim, a dependência se torna uma moeda de troca nesse caso. Nos tornamos orgulhosos por receber bajulação. Isso não é maturidade. Essas pessoas não nos ajudam a crescer. Por quê? Porque elas dizem coisas que são mentiras sobre nós.
Precisamos de pessoas que nos confrontam na palavra, que dizem assim, Emane, você errou aqui. E não fica preocupada do que eu vou pensar, porque ela está me confrontando dentro da palavra. Porque vai chegar a hora que eu vou entender. Não, peraí, ela está certa. Precisamos de pessoas quebrantadas, que rasguem o coração diante de Deus, que se derrame diante de Deus. Pessoas que falem o nosso erro, que nos corrigem, se for preciso. Pessoas que são seguras do que falam, seguras de si, que não tem medo de perder a nossa amizade, porque sabe que está falando a coisa certa. Pessoas humildes, que testemunham os feitos do Senhor, como um troféu de vida, sabe? Sim. Pessoas que têm consciência que foi perdoado pela cruz. Outra coisa que eu e você precisamos refletir é se eu e você temos sido o tóxico lá das nossas amizades. Precisamos pedir a Deus para mudar a nossa mentalidade. Pablo Marçal falou uma coisa bem interessante. Ele disse assim, as feridas que carregamos é fruto de algum relacionamento. Então, eu e você precisamos entender sobre isso. Precisamos crescer, amadurecer, ficar antiferida, tipo isso. Trabalhando dessa forma, vamos ficar menos ofendido. Sim. E também vamos saber como lidar com a situação se alguém nos ofender. As pessoas poderão até falar algo de mim, algo de você, mas não vão conseguir nos atacar, porque vamos saber nos posicionar. O que vai mudar? É o nosso relacionamento com Jesus, a nossa intimidade com Jesus, porque é Ele que vai nos levar para um estágio de maturidade superior. É Deus que nos leva à maturidade. Que eu e você possamos viver com pessoas que erram. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas pessoas que não têm medo de corrigir o seu erro. Pessoas que nos mostram positividade, que queiram viver o novo de Deus. Lembre-se, estamos em obras. Sim, precisamos analisar a nossa convivência com as pessoas, pois estamos em fase de mudança. E se a pessoa não nos acompanhar, está tudo bem. Nós precisamos mudar de fase. Não precisamos ficar preso. E também não precisamos carregar ninguém nas costas, porque se torna pesado. É uma decisão minha e sua. Eu não posso fazer por você e nem você por mim. Precisamos decidir rever os nossos relacionamentos. Eu quero que você agora reflita um pouquinho sobre o que a gente está falando. E se voltando para você, olhando para os seus relacionamentos, e que você ouça a minha voz de olhos fechados. Eu não sei o que vocês têm enfrentado. Quero te dizer que o Espírito Santo que está dentro de você, ele sabe. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi que você conversou com alguém olho no olho? Que tal refletir sobre isso? Como tem sido os seus relacionamentos com as pessoas? Você tem andado com pessoas tóxicas? Ou tem sido o tóxico na vida de alguém? Tiago nos orienta a confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. E esse texto traz para mim, para você, a importância de termos um relacionamento saudável. Como eu vou compensar algo para alguém que não tem maturidade em Deus? Porque eu e você somos adultos. A pergunta é: como queremos caminhar? Com quem estamos caminhando? Como estamos agindo também nos nossos relacionamentos?
É tempo de mudança. É tempo de entrar em obras. E Deus chama a mim e a você para rever isso hoje. Talvez até aqui você não tinha noção, não percebia o quanto você é o tóxico de uma relação. Também não percebia o quanto as redes sociais te afetavam emocionalmente. Mas hoje, o Espírito Santo está trazendo para você entendimento, te mostrando que está tudo bem se precisar se afastar. Saber dizer não, às vezes, é difícil, mas é preciso. Esse início de um novo ciclo, de uma nova fase, vai te trazer maturidade em Deus. E de olhos fechados, fale com Deus. Onde você quer que Ele faça essa mudança, essa reforma? Jesus, Ele está aqui. O Espírito Santo está dentro de você. Ele está pronto a te ouvir. Fale com Ele. Ele é poderoso e Ele quer fazer um grande milagre nos seus relacionamentos. Mas começa em você a mudança. Jesus conhece as suas lutas, as suas dores, os seus limites. Ele se compadece de você. Ele se importa com você. Lembre-se que Ele é o ponto principal na sua vida. Estar bem depende do seu relacionamento com Jesus. Talvez o seu problema até aqui é dizer não. Talvez o seu problema é pensar o que o outro pensa, ou pensar no outro sempre quando não pode ajudar, a ponto de não conseguir sair desse relacionamento. Tem carregado um peso que não é seu. Mas você hoje está sendo confrontado a olhar para você e tomar uma decisão. Reconhecer que você é limitado, nós somos, e que precisamos de ajuda. Está tudo bem. Deus preparou esse momento especial para você. Ele está pegando na sua mão agora. Creia, Ele está te direcionando. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração algo que eu jamais poderia falar. Peça a Ele agora. Me ensina a agir, Espírito Santo. Eu vou te dar um tempinho para você falar com Deus. Respire profundamente, fale com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro com essa pessoa que está me assistindo. Eu não sei o lugar, não sei quem é, não conheço a vida dessa pessoa, Senhor. Mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Tu nos sonda, nos conheces, sabes tanto de nós que nem entendemos, mas te amamos porque o Senhor é bom. Dai-nos hoje, Deus, maturidade para escolher nossas amizades. De forma sábia, Senhor, nos ensina a nos afastar ou também nos achegar a pessoas. Em nome de Jesus, nos ajude, nos oriente para que possamos ter pessoas perto de nós mais comprometidas contigo. Pessoas que conseguem enxergar as coisas além dos olhos humanos. Pessoas que possam ser bênção na minha e na história dessa pessoa que está me ouvindo agora. Porque só o Senhor tem planos extraordinários para nós. Nos fortaleça, Senhor. Nos ajude, Deus.
Dai-nos uma nova mentalidade em Ti. Só o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. E só o Senhor pode mudar a nossa vida. Eu oro em nome de Jesus por essa pessoa e pela minha vida. Em nome de Jesus, entregando tudo nas Tuas mãos, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, tem exercício lá no anexo. Que Deus continue falando ao seu coração. Até a próxima aula, se Ele assim quiser. Deus te abençoe.